Isso vai fazer você vencer. O que é que eu quero te falar hoje? Bom, eu quero lhe dizer que você tem que trabalhar lutando contra o pecado. Isso mesmo. Muitas vezes nós ignoramos coisas mínimas, coisas simples que passam desapercebidas, mas elas criam entraves nas nossas histórias, nos traz impedimentos, resistências, bloqueios, adversidades, problemas pessoais, coletivas, e muitas vezes nós não temos o entendimento ou a dimensão de como isso pode atrapalhar a nossa história. Então eu quero falar sobre isso. Você precisa odiar o pecado. O pecado é uma atitude pela qual é contra a vontade de Deus. Tudo que é contra a vontade de Deus, ela se torna pecado. Então, quando nós não entendemos certas coisas que nós reagimos, fazemos, tomamos certas decisões, nos comprometemos para fazer certas coisas, e você não tem o entendimento se aquilo é a vontade de Deus, você precisa buscar na palavra de Deus qual é a vontade dele. Então, coisa simples. Eu vou te dar um exemplo aqui agora de um pai e uma mãe que vê o seu filho no erro, né? E passa a mão pela cabeça, não chama para exortar, não chama para repreender, para ensinar e às vezes até puni-los, porque tem momentos que nós precisamos punir os nossos filhos, uma forma de que eles aprendam com consequências, né? Então, quando nós negligenciamos esses fatos, negligenciamos essas ações, nós atribuímos o pecado da omissão, porque nós omitimos para fazer aquilo. Deus espera que nós fazemos isso, e quando nós não fazemos isso com os nossos filhos, nós estamos pecando. Então, com este pecado, nós abrimos uma porta no mundo espiritual, uma legalidade para que haja influência maligna no meio da família. É onde vem a rebeldia, discussão, contenda, brigas, xingamentos, gritarias. Tudo isso advém de um ambiente pela qual os pais não se posicionam. Então se torna pecado. A palavra do Senhor diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e foram afastados da glória do Senhor. Então, quando nós pecamos, nós perdemos a comunicação com Deus. Deixamos de receber as influências do Senhor nas nossas vidas para passarmos agora a sermos influenciados por espíritos malignos, aonde vão perturbar aquela área pela qual nós abrimos a legalidade. Então é muito importante a gente entender que temos responsabilidades. Talvez você ache que o sucesso da vida cristã ou qualquer outra pessoa precisamos agir de qualquer forma. Não, nós temos as nossas responsabilidades, temos os nossos deveres e precisamos atentar muito para isso, para que você não venha viver uma vida desordenada, uma vida travada, uma vida embaraçada, uma vida que não se desenrola. Então é necessário, busque bastante a santidade. A santidade, ela é imprescindível para nós que somos cristãos e querem viver uma vida reta, digna, de bênçãos, sendo cumpridas as promessas do Senhor. Tudo aquilo que sai da direção do princípio da palavra de Deus se torna pecado. Também há momentos dos cônjuges, o marido com a esposa com o marido, né? Precisamos entender bastante isso, que quando nós discutimos e ferimos um ao outro, nós não ferimos o cônjuge, nós ferimos a Deus. Então, quando a gente começa a entender, né, como é que funciona a nossa vida, como nós funcionamos, as nossas histórias, você começa a perceber que tem muitas coisas das nossas vidas que precisam ser consertadas, modificadas, transformadas, para recebermos as promessas do Pai. Deus deseja te abençoar, Deus quer te abençoar e vai te abençoar, porque Ele está te dando essa palavra hoje. É um momento de você fazer reflexão. Então, seja uma pessoa que verdadeiramente emana a luz do Senhor, que venha trazer verdadeiramente a essência da palavra de Deus aonde você for, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja com seus filhos,
seja com seu esposo, com sua esposa, seja aonde for, que reflita verdadeiramente a verdadeira luz do Senhor sobre a sua história, para que Deus de verdade venha derramar o poder, uma glória na sua vida, porque de verdade Deus anseia, deseja em trazer grandes coisas para a sua história. Isso vai te trazer uma bênção, que é você tratar do pecado. Não ignore estas coisas, não ignore coisas que muitas vezes estão acontecendo ao seu redor, no seu contexto. Se você vê que tem algo, preste bastante atenção nisso. Se você vê que tem algo que está errado, se você vê que tem um momento da sua vida que tem algo que precisa ser consertado, conserte o mais rápido possível. Porque também em Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, e ela começa com morte espiritual. E quando nós endurecemos nosso coração e não atentamos para isso, nós vamos para enveredar em uma vida de morte física também. Então eu quero te dizer uma coisa, você está vendo, você está sentindo, está percebendo que tem algo errado, né, dentro da sua casa, dentro do seu contexto, aonde você está. Tente sempre consertar isso. Lute pela verdade, lute pelos princípios bíblicos, lute pela justiça divina, lute para poder você viver as excelências, manifestações da presença de Deus na sua história. Lute por uma vida de santidade, porque a vida de santidade é onde Deus se revelará muito mais na sua história, muito mais na sua vida, e todos verão a glória de Deus através da sua história. Não é bom a gente saber que as pessoas estão vendo Deus na nossa história, estão vendo Deus no nosso agir, nos nossos comportamentos, nas nossas ações, nos nossos olhares, nas nossas palavras. É muito bom, porque isso leva louvor a Deus. Isso reflete o louvor ao nome do Deus Todo-Poderoso. Então, para poder você viver uma vida digna, uma vida de bênção, uma vida de prosperidade, uma vida pela qual você terá a paz do Senhor, né? A Bíblia diz que seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então tente estar sempre em paz consigo mesmo e com tudo que você cerca, tudo que você está vivendo. Se alguém tenta, né, tirar a sua paz, discutir com você, sacode o pó do teu pé e saia deste lugar. Mas não discuta, não brigue, não questione, não faça estas coisas. Tente proteger sempre a paz de Deus no seu espírito. Sempre tente proteger a santidade que você tem lutado, que você tem buscado. Busque a santidade. Ore mais vezes. Busque a Deus, busque a presença. Seja refletido da glória do Senhor. Deus quer manifestar a glória dele na sua casa, nas suas finanças, no seu estado emocional, no seu casamento, nos seus relacionamentos, nos seus negócios, no seu trabalho, nas suas amizades. Deus quer manifestar a graça dele. Deus quer manifestar a paz dele. Então, quando ele diz, olha, o que eu tenho, bem sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal. Então Jeremias 29:11 ele fala sobre isso. Então quando Deus fala que ele tem pensamentos de paz, é porque ele escolheu você para viver coisas maiores que você está vivendo, grandiosas, uma paz que vai fazer você ter tranquilidade. Então se acalme, tente preservar a paz do Senhor sobre o seu espírito. Não deixe ficar ansiosos por coisa alguma, não fique preocupado por coisa alguma na sua história. Sempre tente viver de forma com paz no Senhor. Tenha paz consigo mesmo. Às vezes é necessário você sair um pouco de evidência. Às vezes é necessário você ir para o seu momento, refletir, fazer a sua meditação, restaurar o seu bem-estar com Deus e o seu bem-estar consigo mesmo, que é muito importante. Então, às vezes, Deus permite certas coisas acontecerem nas nossas histórias para que nós possamos compreender que somos dependentes dele. E nada do que você venha fazer vai resolver. Por quê? Porque o que você precisa é a paz do Senhor, é a paz de Cristo. Então lute contra o pecado. Não deixe o pecado assolar a sua história. Talvez você fale que aquilo é uma besteira. Aquilo é algo pequenininho, não é assim também não. Não faz isso. Cuidado com as raposinhas.
As raposinhas, elas vão sugando a sua história, vão abrindo portas para que você venha viver coisas terríveis em suas vidas. E isso é ruim demais, isso é terrível, isso é algo que pode tirar de um contexto que você estava já para entrar, para você viver a grandiosidade de Deus. Tem momentos da sua vida que você está um palmo à sua vitória. Tem momentos na sua história que você está prestes a vencer coisas de décadas da sua vida. E às vezes essas raposinhas podem lhe tirar do contexto de vitória. Então muito cuidado com coisas mínimas. Isso é muito sério que eu estou te falando. O poder do pecado destrói uma vida inteira. Eu estou falando algo muito sério, muito real. O que tirou Adão do jardim do Éden foi o pecado. Foi quebrar uma ordem de Deus, um princípio de Deus. Quando Deus fala não, obedeça. Não tente justificar. Não tente apaziguar algo que Deus disse não. Quando Deus diz sim, é sim. Então a palavra do Senhor, quando ela é bem clara para você, quando ela te dá um norte, quando ela te dá uma realidade, atende. Tenha desejo de atender o Senhor. Tenha desejo de obedecer a Cristo. Porque isso não é em vão, isso terá recompensa, né? A palavra do Senhor diz em Mateus capítulo 6, quando ele diz assim, quando orardes, né? Então, quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o Pai que te vê em secreto, ele vai te compensar, vai recompensar. Então, todos os nossos feitos diante para agradar a Deus, existem recompensas, existem as colheitas pelas quais Deus, o próprio Deus, vai manifestar na sua vida. Acredite, em Romanos capítulo 1, no versículo 17, diz que o justo viverá por fé. Foi a mesma citação, Paulo fez essa citação para a igreja de Roma, pela qual o profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, ele fala a mesma coisa, que o justo viverá por fé. Assim também, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele fala que o justo viverá por fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nós somos recheados da palavra que nós precisamos viver pela fé, mas a fé, ela combate o pecado. Quando nós não queremos atender os princípios de Deus, quando nós resistimos uma verdade, é porque nós achamos que aquilo é tão difícil de se fazer ou de se viver e que pode nos provocar coisas ruins, mas pelo poder da fé que nós temos, né? Por exercer a fé que nós temos, nós já atribuímos justiça. A palavra do Senhor diz que Abraão, né, está em Hebreus capítulo 11, que Abraão foi justificado pela sua fé. Então, quando ele teve fé, ele foi justificado. Então, quando nós acreditamos no princípio de Deus, quando nós honramos a palavra de Deus, a palavra verdadeira, a palavra justa, quando ela é pura, né? Quando nós honramos essas palavras do Senhor, nós atribuímos a justiça do Pai. E sabe o que é a justiça do Pai? Nós já temos a recompensa. Não tem maldição, não tem portas fechadas. Todas as coisas que nos acontecerão serão de acordo ao propósito de Deus, porque já somos justificados. E a justificação pela fé vem pelo sangue do Cordeiro, pelaquela obra da cruz, onde Jesus se entregou. Preste atenção, não foi judeu que matou, não foi Roma que matou, Jesus se entregou. Porque se alguém matasse, não era obra de sacrifício. Se alguém matasse Jesus, não era obra de sacrifício, mas o sacrifício tinha que ser ele mesmo. Então, quando Jesus se entrega naquela cruz, ele diz, Pai, entrega o meu espírito. Não foi ninguém que tirou o espírito de Jesus para tirar daquele lugar. O próprio Senhor, ele entrega o espírito ao Pai. O que significa isso? Essa obra ela é pura, essa obra é verdadeira, essa obra ela é digna, ela é justa, ela é fiel. Essa obra nos justificou, que é o sangue de Jesus naquela cruz, e nos ligou a Deus, o Pai, para vivermos em santidade. Se tem dificuldade, clame a Deus. Se tem dificuldade de atender o que Deus tem falado,
peça a Deus força, peça a Deus para derramar do seu Espírito na sua vida. É imprescindível. Tem coisas nas nossas vidas que parecem que nós não vamos conseguir obedecer. Tem coisas difíceis demais, mas Ele permite esses momentos para que nós aprendamos que somos dependentes do Senhor. Dependa de Deus, creia no poder de Deus, chame à existência Deus na sua vida, peça para derramar do seu Espírito na sua vida, porque muitas coisas vão mudar, muitas coisas vão ser transformadas na sua história. Tem coisas nas nossas vidas que nós não temos o poder de mudar. Por mais que você se esforce, por mais que você lute, por mais que você tente fazer, tem coisas que só Deus pode fazer. Em João, capítulo 15, no versículo 5, ele diz: nada podeis fazer sem o Senhor. Se o Senhor não estiver, como poderemos fazer? Chame Ele, chame Ele. Está fraco, está precisando de força, está precisando de coragem. O que é que você necessita? A palavra do Senhor diz em Salmo 139 que Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, Ele esquadrinha os nossos pensamentos. A Bíblia diz que mesmo antes de nós chegarmos à palavra em nossa língua, Ele já sabe o que nós queríamos pedir. Então, Ele sabe do que você está passando, Ele sabe de verdade no que você tem vivido, mas converse com Ele, procure Ele, queira viver a essência desse Deus. Não permita mais a viver uma história sozinho. Não permita mais lutar com seu próprio braço, com seu próprio punho, com sua própria força, com sua própria inteligência, sabedoria, destreza. Não. Chame a Ele. Chame a Deus. Chame. Sabe por quê? Porque Deus, Ele quer te ajudar. Ele quer viver com você. Ele quer habitar na sua história. Ele anseia. Você foi criado para isso. Ele te criou para Ele, não para você mesmo. Preste atenção. Você não foi criado para o seu cônjuge, você não foi criado para os seus filhos, você não foi criado para seus pais, você não foi criado para esse trabalho, você não foi criado para o seu negócio, você não foi criado para esse lugar que você mora, você foi criado para Ele. Bote isso na sua cabeça. Você foi criado para Ele, para que você dê louvor a Ele. Essa é a essência da sua existência. A sua existência é para que você viva para Ele, para que você adore a Ele. Tudo que você faça, louve ao nome do Senhor. Essa é a verdadeira existência das nossas vidas. Quando passamos a entender esta existência, passamos a viver de uma forma diferente. Você vai pensar agora tudo diferente. Eu tenho certeza que a partir de agora você vai pensar diferente. Você que é jovem, é adolescente, né? E tem as suas rebeliões, tem seus desejos de jovens, porque o jovem, ele se torna muito ignorante na sua imaturidade, acha tudo lindo, maravilhoso, mas perde o senso do perigo, perde o senso das coisas que podem fazer morrer, uma morte espiritual. Obedeça a seus pais, escute seus pais, né? É imprescindível, né? Então, e você que é idoso, paralisou na sua vida, tem um poder imenso do idoso. O idoso, ele tem uma mega experiência pela qual pode estar instruindo os jovens, está instruindo as pessoas pelas quais teve maturidade, pela qual aprendeu. Hoje o idoso, na presença do Senhor, vive com uma sabedoria incrível. Não estou falando daqueles que não foram transformados. Eu não estou falando daqueles que não aprenderam. Eu não estou falando para aqueles idosos que ainda vivem no seu passado. Não. Eu estou falando daqueles idosos que soube aprender em toda a sua história e entendeu as coisas que prestam e que não prestam diante da lei do Senhor. Eu falo para esses têm uma bagagem incrível, muito grande, que pode ensinar a jovens a não viver uma vida de
de sedução e frustração neste mundo de engano. Então, cuidado, lute contra o pecado, odeie o pecado, não queira viver uma vida desordenada, porque isso vai te levar a um patamar muito maior, muito grande, que você muitas vezes nem imaginava ir. Este é o segredo que eu deixo neste vídeo, para que você de verdade entenda. Lute com Deus, não lute sem Deus, você não está sozinho. Chame a existência deste Senhor, que Ele te ajudará. Ele vai te ajudar a enxergar o que você não enxerga, a tomar as decisões certas, a fazer o que é correto diante dos olhos dele, e Ele vai te fornecer a unção específica para cada detalhe da sua história. Amém? Que Jesus continue te abençoando, e não esqueça de deixar o like e não deixe de compartilhar. Compartilhe este vídeo, e você que está aqui e não é inscrito, se inscreva. Coloque no sininho, clica lá, bote todas, para que todos os vídeos que eu vier postar aqui, você venha ser edificado para a glória de Deus. Amém? Deus abençoe.